Meninas Malvadas chega no cinema no dia 11 de janeiro e eu já vou cantar a bola aqui pra você. Essa versão musical não é para os fãs do original. E o que eu quero dizer com isso? Vem comigo que eu vou te contar o que eu achei dessa produção que eu assisti em primeira mão. E tô aqui, ó, direto do quarto da Regina George, pra te contar tudo que eu achei. Vem cá. We have a new student. Yes, you're up, Katie. Are you trying to make the rest of us feel dumb? I'm not trying to, it's just happening. Dear God, woman. Oi, pessoal, aqui é a Rafa Gomes. Como eu falei pra vocês, eu tô no quarto de ninguém menos que Regina George. Pois é, a grande vilã de Meninas Malvadas, nesse espaço lindíssimo que foi criado em parceria com a Paramount e a Cinemark do Shopping Eldorado aqui de São Paulo. É um espaço super decorativo, justamente para você poder fazer suas fotos, gravar seus vídeos e etc. E para marcar também o lançamento de Meninas Malvadas. Essa produção, que é um remake do clássico de 2004, que foi roteirizado pela Tina Fey. O clássico de 2004 é baseado em um livro, eventualmente virou um musical na Broadway que conta com o book escrito pela própria Tina Fey, e agora a versão musical da Broadway ganhou uma versão cinematográfica aqui, que traz a Tina Fey de volta no roteiro e dessa vez assinando também a produção ao lado de Lorne Michaels, que também assina a produção do original. Mas e aí, será que essa versão deu bom ou não deu? Como eu falei pra vocês ali na abertura do vídeo, esse filme não é para os fãs do original. Ainda que tentem vender pra você que esse filme vai agradar a galera que ama o original, já descarta isso, porque olha, eu sou cria de Meninas Malvadas, eu sou da geração original de adolescentes que cresceu com barro, fat, como eles dizem no inglês, e tantos outros jargões como as quartas usamos rosa. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira e é claro que eu vim toda a caráter aqui de rosa para essa premiere. Eu que cresci com todos esses jargões, assisti esse filme 1 milhão de vezes, já perdi as contas de quantas vezes eu assisti esse filme, sei algumas falas de cor, e eu vou te dizer que eu fiquei muito frustrada com o filme em diversos momentos. O filme, ele tem boas intenções, a parte mais forte da produção é obviamente as suas músicas. Revenge Party é a melhor canção dessa versão musical que a gente tem de Meninas Malvadas, mas por que eu acho que esse filme não vai agradar os fãs do original? Porque se você conhece muito bem a produção roteirizada pela Tina Fey, você sabe exatamente aonde o novo filme erra, porque aqui um dos maiores problemas de Meninas Malvadas é justamente o seu desenvolvimento de roteiro, o que me espanta um pouco, porque a Tina Fey assinou a versão do musical, mas aqui alguns dos detalhes cruciais que ditam o humor do filme simplesmente não estão presentes e acabam tirando a essência, toda a magia e todo o encanto que existe por trás do clássico Meninas Malvadas. Uma das coisas que faz esse filme de 2004 não apenas ser tão amado, mas ser tão atemporal mesmo depois de tantas décadas, é justamente a forma como eles trabalham as personagens femininas, justamente todos os dilemas pessoais que elas possuem, os dilemas que elas têm relacionais e também, é claro, todos os conflitos que elas acabam desenvolvendo. A forma como as plastics, que aqui na tradução ficou como patricinhas, se desenvolvem é uma forma muito bem feita no original, e na versão musical simplesmente isso não acontece. A gente consegue ver na versão original como toda aquela maldade, as fofocas, as mentiras, as invenções, como todas elas vão se desenvolvendo, transformando amizades que já eram tóxicas em uma bomba prestes a explodir e afetar todos que estão ao redor. A gente vê isso acontecendo. Na versão musical, simplesmente a essência do título Meninas Malvadas não está ali. Nós temos muita futilidade, nós temos maneirismos e estereótipos e tropos hollywoodianos sendo repetidos, mas em essência, aquilo que faz Meninas Malvadas ser o que é, não está aqui presente. Então, se você ama o original, você vai se frustrar, porque uma das minhas cenas favoritas de Meninas Malvadas simplesmente foi recortada, picotada, foi trabalhada de uma maneira muito superficial, e o resultado é um resultado de uma cena tão corrida e tão feita às pressas, que aquele momento que é um momento para ser tão emblemático e tão cômico se torna blasé. Eu tô falando aqui da cena do ginásio, em que o diretor chama todas as meninas pro ginásio para que elas possam finalmente resolver as suas pendências e até mesmo colocar os pingos nos is. Então aquele momento, que é o momento que a Tina Fey domina o protagonismo e vai conduzindo as alunas, e a gente tem aquele momento emblemático em que elas sobem num palcozinho, pedem desculpa pelas suas coisas erradas e acabam caindo na galera. Aquela cena foi simplesmente arruinada.
chateada, gente. Eu fico muito chateada com isso, porque é uma das melhores cenas do cinema teen que existe, não só pela ironia, pela forma como a ironia é trabalhada no roteiro, pela forma como o sarcasmo é trabalhado através das personagens. Tudo é muito bem alinhado. Até os personagens coadjuvantes, os figurantes que acabam tendo uma pontinha aqui e ali, todos eles estão num nível de harmonia e de sincronia enorme. Nesse filme, infelizmente, a gente não tem isso. Tudo acaba ficando um pouco mais vago, tudo acaba ficando um pouco mais vazio, sem substância. E no final do dia, o personagem mais forte do filme é o Damien, que é um personagem que a gente já gosta muito da versão original, mas que aqui consegue roubar a cena até mesmo da Katie, que é interpretada por aquela atriz que tá também na nova trilogia do Homem-Aranha, que eu confesso que eu esqueci o nome dela. Eu tô gravando esse vídeo com o meu celular, então assim, até a minha colinha com os nomes dos atores, infelizmente eu não tenho aqui, mas o nome dela tá aparecendo aí na tela para vocês saberem de quem eu estou falando. Então eu acho que assim, a gente tem um problema muito sério, porque nós temos um filme original que é exemplar, é excepcional em tudo que se propõe a entregar, e o filme novo, a nova versão, ao mesmo tempo que ela é um grande copia e cola do original, os momentos mais marcantes do filme, eles não são traduzidos para a versão musical. Eles são simplesmente ignorados. E para mim, um dos grandes problemas da nova versão musical de Meninas Malvadas é justamente os enormes furos de roteiro que a gente tem aqui. A gente tem todo um arco envolvendo a personagem da Tina Fey, que acaba desenvolvendo um relacionamento com a Katie. Na versão original, esse relacionamento é muito bem trabalhado, até que a gente chega na parte da fofoca, que ela inventa que a professora dela é traficante, etc. Nós não temos absolutamente nada relacionado a isso no musical, até que no final do segundo ato, simplesmente a Tina Fey decide implantar aquele arco dela ser uma falsa traficante, etc. Só que isso é colocado de maneira muito rápida, muito efêmera, e isso acaba se tornando um plot muito importante no final do filme, assim como a gente vê no filme original. Só que o relacionamento entre Katie e a professora não é desenvolvido, essa questão da fofoca nem é feita no filme, a fofoca não é feita, e simplesmente no final do filme ela aparece como uma fofoca que havia sido feita pela Katie, sendo que em momento algum isso é trazido dentro do filme. Então vocês percebem que a gente tem furos de roteiro que são muito fortes. Fãs do original não vão gostar desse filme como esperam gostar, porque no final do dia ele acaba tirando as melhores partes. A essência do filme é muito comprometida. Uma das minhas cenas favoritas também, que é retirada do filme, é o momento em que a Katie é transformada numa plastic, numa patricinha, porque a gente vê uma virada de chave, não apenas na mentalidade da personagem, mas principalmente na sua linguagem corporal e, é claro, no seu figurino. Só que isso não existe aqui no filme. Então toda aquela transição tão bem trabalhada no ego da personagem, que faz com que ela também evolua e faça com que ela entenda os erros dela, tudo isso é extirpado do filme. E eu fico muito chateada, porque eu cheguei aqui para assistir esse filme querendo gostar muito dele, e a única coisa que eu posso dizer para vocês que eu amei foi realmente a parte musical. As músicas são muito chicletes, muito bem feitas, elas funcionam, elas são músicas bem de espetáculos da Broadway e tal. Como eu falei pra vocês, Revenge Party é o grande destaque em termos de música. O número musical de Revenge Party é muito bem trabalhado, muito bem feito. A música tema da Regina George é uma música muito boa também, mas olha, eu tenho um problema muito sério com essa versão da Regina George. Primeiro porque eu não achei que a atriz se encaixou muito bem na personagem. Eu senti falta de uma atriz que pudesse fazer uma releitura diferente da personagem da Rachel McAdams, se inspirando na Rachel McAdams e mantendo a essência de Regina George. Regina George é uma clássica patricinha, tá sempre muito bem emprequetada, muito bem maquiada, o cabelo sempre esvoaçante, cabelos com fios muito longos e muito loiros, salto 15, de preferência um escarpão, saias que sejam saias plissadas, aquela pegada mais teen dos anos 90, anos 2000. E assim, aqui, ao invés
da equipe de produção se propor não apenas a resgatar a moda Y2K, que é a moda dos anos 2000, que por sinal é totalmente influenciada por Meninas Malvadas. Eu preciso abrir esse parênteses porque a tendência Y2K, que é Year 2000, é uma tendência que foi imortalizada na década de 2000 e que está voltando agora na moda justamente pelo cinema norte-americano. É claro que tem muitas influências de grandes marcas da época, como Joyce Couture, etc. Mas filmes como Meninas Malvadas ajudaram a pautar a moda da época. E a moda Y2K está de volta. E ao invés deles aproveitarem essa tendência que está voltando e repaginarem ela, fazendo uma homenagem ao filme de 2004, eles simplesmente misturaram estilos dos anos 90 com Y2K e fizeram um design de figurino que eu achei péssimo. O design de figurino, para mim, é um dos pontos mais fracos do filme, porque ele é um dos pontos mais fortes do filme original. Nós temos a caracterização das protagonistas das Plastics muito marcada pela vestimenta delas, pela forma como elas se vestem, pela linguagem corporal e pelos calçados que elas usam. Aqui a gente vê o filme todo as Plastics usando tênis ou coturno de solado tratorado, gente. Nunca que a Regina George ia sair de casa com uma calça cargo verde fluorescente e um coturno tratorado. Ela não ia usar isso, porque essa não é a caracterização da personagem original. E eu entendo eles quererem dar um certo twist pra protagonista, pra tentar dar uma revigorada nela. Mas eu acho que a partir do momento que você compromete a essência da personagem a ponto de descaracterizá-la, eu acho que aí já não funciona. E é esse o meu problema com o design de figurino. Achei que o design não ficou bem feito, ficou um design mais meia boca. Você vê que os tecidos não são tecidos de qualidade muito alta, e vocês sabem que eu entendo de moda, então assim, quando eu falo de tecido, vocês sabem que eu entendo da qualidade de tecido. Achei que não ficou muito legal, não gostei da caracterização da personagem. Eu acho que ela fica entre a arrogância e a falta de carisma. E enquanto a versão da Rachel McAdams, ao mesmo tempo que ela era prepotente, ela era de um carisma surpreendente. O carisma da personagem faz com que, mesmo que a gente tenha ressalvas com ela, faz com que a gente adore a personagem ao mesmo tempo. A gente consegue olhar para aquela personagem e não apenas consegue se enxergar nela, mas a gente consegue até mesmo se identificar com ela em diversos aspectos, ainda que ela seja apresentada como uma personagem detestável. Eu acho que o trabalho que a Tina Fey fez na versão original do filme é impecável, por isso que as personagens se tornaram tão marcantes quanto o próprio roteiro em si, enquanto na versão musical eu acho que tudo fica muito flat. É um filme que é um pouco mais raso, ele é mais superficial, ele foca tanto na parte musical que ele se perde na parte principal, que é a construção do seu roteiro, o desenvolvimento das suas personagens, a conclusão de seus arcos e um desfecho que seja realmente um desfecho digno. No final do dia você está assistindo uma versão reciclada do filme, que tem pontos positivos, como a parte musical, mas que falta carisma, falta essência, falta muita profundidade no roteiro e que, infelizmente, eu temo dizer que não vai vencer o teste do tempo como Meninas Malvadas original venceu e segue sendo esse clássico icônico. Então é isso aí. Agora eu quero saber o que vocês acharam desse filme. Conta pra mim assim que você assistir esse filme, deixa o seu comentário aqui, fala pra nós o que você achou e também conta pra gente, você tá pensando em assistir Meninas Malvadas no cinema, tá querendo, não tá querendo? Conta tudo aqui pra gente nos comentários e não deixe de acompanhar a gente. Eu tô lá no Instagram, no @RafaGomes, no TikTok, no @RafaGomesC, e você deve seguir o Cinepop no @site Cinepop no Instagram e também, é claro, nos acompanhar no nosso site, que é o cinepop.com.br. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!